Na aula anterior, eu disse a você que nós faríamos multiplicações em que o multiplicador tem 2 dígitos. Mas antes, eu queria ensinar a você uma maneira esperta de contar objetos. Vamos imaginar que você tenha algumas moedas sobre a mesa e aí você organiza essas moedas de tal maneira que a aparência final, o aspecto final dessas moedas sobre a mesa seja esse aqui. Não é muito difícil olhar para essa arrumação e contar individualmente as moedas. Se eu fizer isso, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho ali 12 moedas. O que o nosso método de arrumação das moedas tem de especial é que ele assume o formato de um retângulo. E ao assumir o formato de um retângulo, acontece uma coisa que nos facilita a contagem das moedas, que é, em cada linha você tem sempre a mesma quantidade. Perceba que todas as linhas têm exatamente 3 moedas. Portanto, eu vou ter 3, mais 3, mais 3, mais 3. Isso quer dizer que eu tenho 3 4 vezes. E isso dá 12. Bom, eu disse a você que nessa organização todas as linhas têm a mesma quantidade de moedas. Mas acontece que se você olhar por colunas, isso também vai acontecer. Perceba que cada uma das colunas tem 4 moedas. Então eu vou ter 4, 1, 2, 3 vezes. Portanto, eu tenho 3 vezes o número de moedas da coluna, que é igual a 4. 3 vezes 4 tem que dar a quantidade total de moedas. Então perceba que a nossa maneira de organizar as moedas formando retângulos nos favorece na hora de contar o total de objetos. Por quê? Basta que eu perceba quantas unidades eu tenho nessa borda do retângulo, e são 4, e depois quantas unidades eu tenho nessa outra borda, na borda horizontal. Eu comecei contando na borda vertical, deu 4, e depois eu contei na borda horizontal. Então eu tenho 4 unidades multiplicadas por 3 unidades. E isso corresponde a 12 unidades, como você já verificou aqui. Eu também posso pensar que essas 12 unidades, já que o nosso princípio é ir agrupando e agrupando de 10 em 10, eu posso pensar nessas 12 unidades como sendo uma dezena mais 2 unidades. Agora imagina que você tenha sobre a sua mesa uma quantidade um pouco maior de moedas. E aí, você já sabe que a grande dica é organizar essas moedas de modo a obter uma formação retangular. Aí você faz isso e o aspecto final das moedas sobre a sua mesa é esse aqui, ó. Você já sabe que a vantagem dessa construção é que o número de moedas em cada uma das linhas é sempre a mesma. E o número de moedas em cada uma das colunas também é sempre a mesma. Então perceba, cada linha tem 6 moedas. Então o 6 vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que eu observei 5 vezes 6 moedas. O que me leva a concluir que são 30 moedas ali. Mas eu poderia ter feito essa contagem pelas colunas. Perceba que essa coluna tem 5 moedas e todas as outras. 5 moedas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, eu observei 6 vezes as 5 moedas de cada uma das colunas.
E isso, naturalmente, me dá a quantidade de moedas que eu tenho ali, que é igual a 30. Naturalmente, esse 30 que nós obtivemos aqui são 30 unidades. Mas não esqueça que essas 30 unidades também podem ser representadas como 3 dezenas. Imagine que haja uma quantidade ainda maior de moedas sobre a sua mesa. Você sabe que a maneira esperta de contar essas moedas é organizá-las formando um retângulo. E aí você vai fazer isso, vai organizar as moedas sobre a mesa e imagine que o aspecto final dessa organização seja esse aqui. Você sabe que a organização na forma de retângulos tem como vantagem o fato de que todas as colunas têm a mesma quantidade e que todas as linhas também têm a mesma quantidade. Então nós vamos contar esses objetos usando essa vantagem. Vamos contar o número de moedas na primeira linha. Observa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moedas na primeira linha. 10 moedas corresponde a uma dezena. Então, na primeira linha, eu tenho uma dezena de moedas. E eu vou marcar isso para você não se esquecer de que, na primeira linha, nós temos uma dezena de moedas. As demais linhas também terão uma dezena de moedas. Portanto, eu tenho uma dezena 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu acabo de contar 4 vezes uma dezena. E isso corresponde a 4 dezenas. Nesse momento, eu quero que você se lembre de aulas anteriores em que a gente representava as quantidades associando cada uma das colunas a unidades, dezenas e centenas. Então, quando eu escrevo um número, a coluna mais à direita corresponde às unidades. A coluna imediatamente à esquerda corresponde à quantidade de dezenas. E a coluna imediatamente à esquerda corresponde à quantidade de centenas, só que eu não vou precisar de centena aqui, então não vou colocar. Nesse caso, eu tenho 4 dezenas e nenhuma unidade. Portanto, uma das maneiras de se representar 4 dezenas é escrever o 40. Ou seja, 4 dezenas é a mesma coisa que 40 unidades. E nós vamos confirmar isso agora. Vamos contar as moedas agora pelas colunas. Perceba que eu tenho 4 unidades na primeira coluna. Só que eu vou observar essa mesma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 vezes 4 unidades. E isso dá 40 unidades, que é o mesmo que 4 dezenas. Imagine agora uma quantidade bem maior de moedas e que você, usando a nossa estratégia esperta para contar os objetos, tenha arrumado de forma que o aspecto final seja esse aqui. Nós vamos usar a vantagem que nós temos de saber que todas as linhas têm a mesma quantidade de moedas e todas as colunas têm a mesma quantidade de moedas. Então, vamos começar a contar. Lá na primeira linha, eu observo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uma dezena de moedas. Então, aqui eu tenho uma dezena de moedas. Essa dezena de moedas vai voltar a ser observada em todas as demais linhas, em todas as outras linhas. Então, nós observaremos uma dezena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto,
nós observamos 10 vezes uma dezena. E nós sabemos que 10 vezes uma dezena é a mesma coisa que 10 dezenas. E que 10 dezenas corresponde a uma centena. Nós ainda podemos mudar isso aqui um pouco e olhar de formas diferentes. Por exemplo, essas 10 unidades podem ser pensadas como sendo uma dezena. Então, nada impede que eu escreva que uma dezena vezes uma dezena é igual a uma centena. Ou então, eu posso olhar para essa dezena e pensar nisso como 10 unidades. Nesse caso, eu estarei multiplicando 10 unidades por 10 unidades. E isso, como é exatamente a mesma conta, corresponde de novo a uma centena. Então, essas associações aqui de que eu tenho 10 dezenas valendo uma centena, ou que ao multiplicar uma dezena por uma dezena eu completo uma centena, ou que ao multiplicar 10 unidades por 10 unidades eu completo uma centena, vai ser importante para a nossa próxima aula. Espero você lá.